Bora. Gente, eu sei que vocês já estão cansados, que todo mundo já falou de Lady Gaga no Brasil, mas tem algumas coisas importantes que eu queria pontuar aqui com vocês. Eu vou ser breve nisso, vou me ater ao que de fato é relevante e está relacionado a Creator Economy barra produção de conteúdo, ativação de marca e experiência, né? Porque experiência é o grande rolê agora em tudo que a gente faz é sobre a experiência. E foi um evento. E aqui, gente, de fato, eu vou falar só com o nosso viés de Creator Economy, tá? Não estou entrando aqui no âmbito se a área VIP é muito grande, sobre aspectos políticos, se a polícia fez o trabalho dela direito ou não no dia. Vou falar sobre o viés que interessa para a gente. Então, de cara, quero trazer um pouquinho de números, né? Porque o engajamento do show foi gigantesco nas redes sociais. Eu acredito, e aqui não estou querendo fazer, defender a Madonna, não, mas acho que a Madonna foi quase que um MVP, um mínimo produto viável desse rolê todo que o Rio de Janeiro está promovendo agora. Então, quando a gente teve essa segunda versão com a Lady Gaga, meio que já estava todo mundo melhor preparado para um evento dessa magnitude e as possibilidades de ativação e aproveitamento que a gente teria com isso. Inclusive, a audiência, né? A gente, como consumidor, também, depois que teve a primeira experiência, a gente já estava melhor preparado para entender como seria essa experiência e como a gente pode usufruir melhor dela. Bora lá. Aqui eu quero trazer alguns dados para vocês de uma plataforma que monitorou essa repercussão, né? Esse monitoramento foi feito entre 28 de abril e 4 de maio. E o show rendeu, né? Esse período rendeu 1,2 milhão de menções nas redes sociais. E aí, para esse cálculo, foram considerados posts, comentários, likes e likes nas plataformas digitais. Ao todo, a gente teve 378 mil autores diferentes, e aqui repito, né? Acho que pós-Madonna já estava tudo mais pavimentado para a gente entender também como a gente usar essas hashtags, né? Gaga Cabana foi genial. Assim, quem botou essa hashtag na mesa foi um gênio, porque todo mundo pode usar, né? Tanto marca quanto consumidor, e isso acaba convidando, né? O trocadilho é muito bom e acaba convidando as pessoas para sentarem à mesa e, de fato, o espectador também produzir muito conteúdo sobre isso. A maior parte dessa produção, cerca de Opa, esse dado aqui está errado, tá, gente? É por volta de 1 milhão. Foi feita no Twitter, e isso mostra que a rede social ainda é um território muito utilizado para conversas em tempo real. Eu confesso que eu achava que o Twitter estava morto e enterrado, mas aqui fica muito claro que não, ele não está. Porém, o maior engajamento foi no Instagram, com 55 milhões de interações envolvendo o tema do show, e no Twitter foram contabilizados 19 milhões de interações. Aqui a gente teve o post dela, né, que foi um mega sucesso, e eu confesso que eu fico muito impressionado. Eu já me impressiono com os números de vocês, né, que são profissionais e trabalham com isso e tem, enfim, uma taxa de engajamento e um número de visualização que é infinitamente superior ao meu. Pra vocês terem uma ideia, meus stories, quando tá dando muito bom, ele bate 200 visualizações, o que não é nada, né, um peidinho por tipo de visualização que vocês têm. Mas me impressionou muito, 60 milhões de seguidores e 4 milhões de curtidas num post. E aqui ela fez aquele agradecimentozinho, né? E no Instagram nenhuma postagem fez mais sucesso do que essa que foi feita por ela mesma, né? A postagem reuniu mais de 3,6 milhões de interações, segundo essa pesquisa. Não vou ler aqui o agradecimento, porque acho que vocês já devem ter visto isso, já leram, já viram, todo lugar publicou, e depois eu vou disponibilizar também lá no grupo da comunidade essa apresentação completa. Quem tiver aqui na degustação, me puxa no privado, no WhatsApp, quem quiser, que eu mando para vocês também. Mother Monster, vamos lá. Lady Gaga na Glo contabilizou mais de 51 mil menções nas redes sociais, foi a hashtag que mais teve menção. As marcas envolvidas oficialmente com o evento fizeram 92 postagens nas redes sociais sobre o show da Lady Gaga, e ao todo essas postagens renderam 220 mil interações. Eu confesso, que eu achei até
pouco pensando no volume que tudo isso tem, mas aqui a gente também tem que entender que a gente está falando de marcas, né? De uma emissora de televisão e patrocinadores e apoiadores. E não dá para flodar o feed, encher o feed de uma marca com nesse rolê de Lady Gaga, né? Então, 92 postagens tá até que é um número ok. Eu reparei que a CIA fez bastante coisa. E considerando essas interações, Santander e CIA, patrocinadores oficiais da apresentação, lideraram com 49 mil interações. E aí a gente também tem 3CM Brasil, Eventim Brasil, Beats 99, Latam, Corona, Deezer Brasil e Zé Delivery na sequência. A Corona me impressionou muito na estrutura nas estruturas que eles montaram na cidade. Conforme você andava pelo, não sei se todo mundo estava no Rio de Janeiro na época, mas conforme você andava na cidade, você via muito, é, é, não sei nem se eu posso chamar isso de mobiliário, mas enfim, você via muitas estruturas representando a corona, né? Conforme você andava na rua, você percebia isso, e achei interessante o jeito como a corona conseguiu, marcar o território dela, no offline também. Bom, aqui uma coisa que eu levei um tempo para perceber, né? Hoje ela já é óbvia. O uso do nome da Lady Gaga, ele só pôde ser feito nos materiais oficiais, né? Então, aqui a gente tem a menção, né, do projeto Todo Mundo no Rio, que é o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aqui o pôster oficial do evento. Todos os outros materiais não usavam o nome da Lady Gaga, e isso trouxe um show de criatividade. Aqui, ó, as estruturas da Corona que eu falei para vocês. Nesse estilo, a gente tinha algumas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Então, vamos dar uma olhadinha em como as marcas fizeram para poder se virar sem usar o nome da Lady Gaga nos materiais. Aqui a gente tem Sunless, que é um protetor solar, que usou Little Monster, Mother, enfim, todos os termos diretamente relacionados à Lady Gaga foram os mais utilizados para poder dar conta desse rolê de comunicar sobre o show, sem necessariamente usar, o nome dela. Outra coisa que ficou muito claro também foram os ícones relacionados às diversas fases que ela teve, né? Então, os spikes, menção às perucas, a unha estileto, e isso acaba se repetindo, em várias outras peças dessas marcas apoiadoras. Zé Delivery, aqui novamente Corona, Zé Delivery de novo com essa coisa do Spike, né? E de novo usando o Little Monster para poder fazer menção ao show. Ah, e uma coisa interessante, durante o evento, eles estavam com aquele esquema deles que eles entregam a bebida num box gelado, numa sacola gelada. Eu confesso que eu não sei muito bem como isso é feito. Eu nunca pedi um Zé Delivery nesse formato que eles entregam no rolê com gelo, mas também genial, né? Porque você está pensando, Rio de Janeiro virou uma grande experiência, né, de Little Monsters. Eu tenho um amigo que é carioca, que não é LGBT+, enfim, mas é um aliado, e ele falava assim, nossa, Aldine, eu nunca vi tanta sunga rosa na praia, e tô entendendo que isso aqui é muito mais que um show, isso aqui é uma manifestação de uma galera que está se sentindo muito feliz por poder se posicionar de forma assumida e em um volume tão grande também, né? 2 milhões de pessoas, gente, é muita gente. Então, como estava todo mundo meio que espalhado na cidade, você dar esse bônus, né, da bebida chegar gelada é muito interessante. Porque, enfim, estava todo mundo acampado, né? Aqui de novo, Santander com a cadeirinha de praia, o chapeuzinho que a Lady Gaga usou. Boticário fez o camarote Boti. A Mother vem, a gente teve os trens e metrôs adesivados. Eu vi adesivo de Santander e vi adesivo de C&A nos trens. Não sei se outras marcas adesivaram também, mas eu vi dos dois e um envelopamento assim super bonito, sempre explorando as diversas texturas e as diversas fases da Lady Gaga. Um negócio assim que imediatamente você batia o olho e mergulhava no universo dela.
CIA, achei bonitinha essa declaração aqui, ó. Lady Gaga é a personificação da autenticidade, da diversidade e da autoexpressão, valores que estão no DNA da CIA e ganham vida em cada coleção e campanha. Ao apoiar esse evento, nosso objetivo vai além de marcar presença. Queremos transformar essa ocasião em uma celebração vibrante também da moda, acompanhando nossos clientes em todos os lugares e momentos de sua vida. Em maio, a gente se encontra com a Lady Gaga no Rio, junto da CIA. Paulo Correia, CEO da CIA. Eu vi em trem e metrô uma assinatura que eu achei incrível, que é o show começa quando você escolhe o seu look. E isso foi certeiro, porque é real. Todo mundo que vai para show, todo mundo que vai para festival, a primeira preocupação é com que roupa eu vou. E aí eles usarem isso na comunicação foi muito incrível. E outra peça que eu achei muito bacana e que foi difícil de encontrar, eu vi eles usando como vinheta em um dos posts, mas passava muito nas TVzinhas de trem e de metrô, que era o logo da CIA também se apropriando desses ícones de cabeça que ela usa, né? Tanto o laço quanto o chapéu, a peruquinha loira Chanel. Eu vou dar um play rapidão aqui, só para vocês verem isso. Então era isso, sabe? Era essa primeira vinhetinha passava no trem um pouco mais devagar, a gente conseguia ver, e tinham mais fases também, era uma vinheta um pouco mais longa, a gente tem uma versão reduzida aqui para pôr. Dove, né? Se for, vá de Dove, e aí agarra a patinha, né, dos Little Monsters, até as coisas mais, as trocadilhos mais chulos, né? Born This Spray, para poder falar dos desodorantes que as americanas estavam vendendo, enfim, todo mundo deu uma surfada muito boa. A Latam também fez uso aqui do chapéu, né? Fez um trocadilho com a letra da música, 1 milhão de razões para colar no evento do ano. E aqui maravilhoso, né? Jurídico, não pode usar o nome Lady Gaga, marketing. Eles já mandaram um bilhete aéreo, né, sinalizando um aeroporto do Rio de Janeiro e o nome da Lady Gaga, né, o nome de batismo dela. Grindr também, eu vi alguns creators postando isso. Grindr foi genial. No Rio de Janeiro, a gente tem aqueles aviões que ficam passando na orla com aquelas faixas, né? E o Grindr, a mais polêmica, o Grindr teve algumas faixas muito boas, mas a mais polêmica delas era urgente ou socorro. Não lembro se era urgente ou socorro. Tragam mais ativos para a cidade. Que é uma comunicação super específica também, né? Quando você está falando de pessoas LGBT+, você bate o olho, já entende imediatamente do que está sendo dito, e mais legal, muito bem contextualizada com o que você via na sua frente. Porque, como eu disse para vocês, a praia meio que virou um outro rolê. Não era aquela praia carioca que a gente está acostumado a ver quando a gente vai para o Rio de Janeiro. A praia era meio que uma extensão do território da Lady Gaga, da bolha da Lady Gaga, com gente do Brasil inteiro. Claro que os paulistas estavam usando camisa na praia, seus conjuntinhos, né? Acho muito engraçado. Paulista em praia se entrega com uma facilidade incrível, mas a gente também tinha a sunga colorida, a sunga de arco-íris, gente montada, gente desmontada, um negócio muito, muito bonito de se ver. E achei legal, achei muito bacana você ter uma peça do Grindr nesse contexto novo de praia e completamente adequado ao que a gente estava vendo na praia, né? Então você lia a peça passando no ar e quando você olhava no seu entorno, o negócio fazia total sentido. Off, né? Aqui também com um trocadilho que não é dos melhores, mas enfim, os únicos Little Monsters nessa praia vão ser vocês. E até Zé Gotinha fazendo dancinha na frente do Copacabana Palace teve. Gostei muito dessa sacada que a Disney teve para Lilo e Stitch, né, o filme novo, e ele, né, o protagonista como Little Monster fez todo sentido, né, Desembarque de Little Monsters, você tem o protagonista do filme aqui, e essa também, essa saída na sacada do Copacabana Palace, né, todos os fãs estavam esperando a Lady Gaga, e aí, de repente aparece o personagem lá, e foi um puta PR stunt, assim, todo mundo noticiou isso, você viu em vários sites, criadores de conteúdo também fizeram menção a isso, achei genial. 99, eu vi pouca coisa de 99, mas também com essa questão das texturas, né? Spike e unha estileto. O Brasil pediu e ela vem. E o fato dela não ter vindo da outra vez foi ótimo também, né? Porque rendeu um tanto de piada, enfim. Corona, Copacabana, 3/5 de 2025.
Todo Mundo no Rio com Lady Gaga, é aqui Prefeitura do Rio, né? Então a peça usa o nome dela. E a cidade, né? Imagina você ter um túnel envelopado com o rolê do show, assim, esse tipo de peça impressionava muito e estava muito bem posicionado, em vários lugares da cidade. Aqui de novo, né? O trenzão adesivado de Santander. E agora vamos mudar de assunto. Vou pegar aqui um papo que a gente que rolou lá no nosso grupo, né? O Danilo puxou um papo longo na segunda-feira e eu achei incrível. E aí, eu adoro, porque o Danilo ele faz as perguntas de US$ 1 milhão, né? As perguntas dele nunca são simples, né? O cara já mandou logo essa. O que vocês fazem para prender atenção logo no primeiro story ou no comecinho dos vídeos do feed, né? Que de fato é a resposta de milhões, né? Todo mundo quer fazer isso. Sobre algum material específico, Dan, eu não tenho nada aqui, posso até buscar algo sobre estrutura ou framework, mas de cara já quero te dizer que não tem uma fórmula muito específica, porque isso depende muito da tua audiência, né? O que chama atenção, o que prende a atenção da sua audiência. E aí, especificamente sobre isso, a gente tem o famoso hook ou gancho que em diversos frameworks você vai sempre ver essa menção ao gancho, que é algo que você precisa usar de forma imediata e que se conecte com a sua audiência. E aí, é, sei lá, se você for, enfim, não vou nem chutar aqui. Vou usar um exemplo que já está batido, que todo mundo usou, que é aquele esquema que, sei lá, eu tenho um cavalo que dá coice, e aí você corta para o próximo frame, é a mulher caindo no chão, não sei quem jogando um balde d'água na cara, você corta para o segundo frame, é o creator recebendo água e falando sobre o produto. Isso foi muito usado pelo grande varejo. é, Loja de material de construção, supermercado, eles meio que encheram as redes sociais com esse formato, mas é um exemplo de gancho. Então, você precisaria entender que tipo de gancho funcionaria para o teu público, para a sua audiência. E essa coisa do gancho, às vezes pode ser algo assim super mirabolante, né, como esse que eu citei, que já está mais do que desgastado, não use isso, mas às vezes pode ser algo muito simples também. E aí eu trouxe aqui um exemplo meu. Eu fiz recentemente esse post aqui sobre a uberização da criação de conteúdo, mas na verdade, né, o que está hoje nas redes sociais, ele começa exatamente aqui, né? É a uberização do conteúdo digital, da mesma forma que o motorista de Uber precisa fazer muitas corridas para ganhar dinheiro, o creator, o GC, precisa fazer muitas postagens para fazer uma grana. Porém, a primeira versão desse conteúdo não começava aqui, ela começava aqui. Criadores UGC nos Estados Unidos trabalham com 6 marcas diferentes por mês, entregam várias publis por semana e recebem cachês cada vez menores a cada ano. Percebam que essa frase, ela deve ter ocupado aqui, o tempo que eu falei, ela deve ter ocupado uns 6, quiçá 8 segundos. O gancho, idealmente, né, a gente tem, assim, dizem, né, os gurus da criação de conteúdo, que a gente tem 3 segundos para poder fixar a atenção da nossa audiência. E aí eu sabia, eu estava confiante nesse meu roteiro. Eu sabia que a informação que tinha aqui era uma informação muito boa. Eu adorei a analogia da uberização, porque fica um jeito muito simples da pessoa entender, né, o que que eu estou falando, né, sobre essa nova realidade do GC, e isso que está acontecendo nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil também. Então eu estava muito confiante que esse roteiro era um bom roteiro e que esse rolê da uberização era uma boa analogia. O que que eu fiz? Postei o conteúdo e aí aconteceu uma coisa que é muito triste, é algo que vocês estão familiarizados também. Eu tive zero engajamento em 2 horas. As pessoas estavam visualizando o vídeo, mas eu não tive nenhuma curtida em 2 horas, eu não tive nenhum comentário em 2 horas. E aí eu falei, tem algo estranho aqui, porque na minha rede, né, do jeito que eu posto e por tamanho de base que eu tenho, não ter nenhuma reação ou interação em 2 horas é muito atípico, muito atípico. E aí eu falei, não, vamos olhar para isso de novo, porque eu tô confiante que esse conteúdo é bom. E aí fui assistir esse vídeo com um olhar um pouco mais analítico, né?
porque isso é muito louco e acredito que você viva muito isso também, né, Rogo? Essa coisa que um momento a gente está criando e num outro momento a gente está analisando, né? Eu também me sinto super fragilizado quando eu tenho que produzir algum tipo de conteúdo, né? E a gente sempre fica naquela dicotomia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer a conexão entre essas duas personas. E aí, assistindo o conteúdo, para mim ficou muito claro que era isso aqui que estava derrubando, sabe? Por quê? Porque a gente está no Brasil, né, mano? E nem ninguém quer saber sobre o Creator, o GC nos Estados Unidos trabalha com 6 marcas, né? O meu foco, minha base, é formada por nano e micro influenciadores. O cara não está trabalhando com 6 marcas diferentes por mês, sabe? Tudo que a minha base, que os meus seguidores querem é exatamente isso, trabalhar com 6 marcas diferentes por mês. E aí eu começo com uma frase que coloca o sonho da minha audiência como um problema, né? E mais, um problema gringo, né? Então, é muito um atestado assim de, querido, isso não é problema meu, isso é um problema de gringo, com muita cara de, de problema de quem não tem muito problema, né? Porque, de novo, tudo que a minha base queria era estar trabalhando com 6 marcas diferentes por mês, e aí ficou claro para mim que a cagada estava aqui nessa abertura. Voltei lá no InShot, cortei esse talinho aqui e aí funcionou. Subi de novo, em 6 minutos já tinha a primeira interação, e aí eu tenho só 37 curtidas, gente, não deem risada de mim, porque meus números são muito diferentes dos números de vocês, e eu consegui uma média de 500 visualizações, que é uma média bacana de visualização para o meu perfil. Fiquei muito contente com a performance e por uma frase eu quase escorreguei. Então, fica aí para vocês, para o Dan também, esse aviso, né? Que às vezes o tal do gancho, né? Prender a atenção nos 3 primeiros segundos pode ser algo simples. Aqui eu tinha vacilado e não tinha percebido que eu coloquei abrindo o vídeo uma informação que não era, que era zero relevante para minha audiência. Manda lá, Dan. Oh, mas abre a Buenas câmera. noches. Ah, deixa eu. Tá uma bagunça aqui, cara. Tô me mudando Beleza, de novo, velhinho. Opa, calma aí, calma aí. Foi, acho que foi. Foi? Tô me mudando foi. de novo, velho. Então tá uma doideira. Bora lá. É, Teve uma coisa que eu comecei a fazer. Eu ainda não vi amigão do Claude, Claude. Não vi amigão dele ainda. Mas eu tô virando devoto de ChatGPT. E aí eu Ok, tinha. E tá sendo muito legal, inclusive, cara. Tá sendo muito legal mesmo, assim. E eu tô conseguindo melhorar os números a partir tanto dos textos quanto enfim, de algumas dicas que eu tô pegando por lá. E eu tinha justamente visto a parada dos ganchos, dos hooks. Tipo, tem um monte a algoritmo do Insta tá me mostrando bastante sobre isso. E eu comecei a colocar os hooks que eu via nesses posts e alimentava lá. E comecei a pedir para ele me gerar mais isso. Então, comecei a experimentar, comecei a ver que tá tendo uma melhoria tímida, mas tá rolando. Mas eu queria melhor, assim, queria ver melhor de quem já tá fazendo e tá tendo resultado, né? Então é legal. isso. Perfeito. Mas, de novo, né? É preciso muito. O gancho que funciona para mim, talvez não funcione para você e talvez não funcione para Mi Oliveira, porque é muito algo assim. Você precisa entender o que chama a atenção da sua audiência, né? Diga lá, Sol. Só fazer um complemento antes, rapidinho, bem breve. Manda, manda. É, e acho que isso é uma coisa que tá me ajudando muito de estar aqui, cara. Porque eu fazia o meu rolê muito na unha, no intuitivo. E agora meu desafio tá tentando tentar conseguir entender alguns processos, algumas mecânicas das coisas para eu conseguir replicar resultado. Eu Claro. tô batendo cabeça com isso pra caramba, mas tô começando a ver um pouco mais de luz no fim do túnel. É isso. Tem um basicão, Dan, que você pode usar, que é o esquema do funcionou, replica. A gente usa muito isso para gravar anúncio, gravar criativo. Quando você está rodando uma campanha, geralmente a gente começa fazendo a batelada de criativo, o gestor de tráfego sobe aquilo lá, começa a rodar, entende o que está performando melhor, e aí o que performa melhor a gente faz uma variação. Para criativo é mais simples fazer isso, porque às vezes assim, um criativo que foi gravado indoor, você gravar exatamente o mesmo roteiro num espaço aberto, funciona. Às vezes transformar isso num carrossel funciona. Quando a gente está falando de um conteúdo orgânico,
A gente tem que ter mais cuidado como fazer isso, né? Porque todo mundo vai sacar que é exatamente o mesmo roteiro, que você só mudou o lugar que você tá. Mas talvez tentar fazer uma extensão do tema. Por exemplo, os meus últimos posts tiveram uma performance que eu curti e eu notei que todos eles falam sobre dores da criação de conteúdo. Então, essa Uhum. coisa de pegar pela dor funcionou muito bem para minha audiência. É, geralmente, pegar pela dor é algo que costuma funcionar. Você pode tentar aí e ver como isso vai performar, mas já é uma possibilidade. Mais para o final dessa apresentação, eu vou falar mais com vocês sobre inteligência artificial. Eu tive um papo essa semana com a Mia Oliveira e ela está super interessada nesse assunto. Ah, a Miriam, que não está por aqui hoje, aliás, a Miriam está na África do Sul, gente, ô glória. Ela também está super interessada nesse rolê de inteligência artificial e puxou lá no grupo hoje a coisa do Perplexity, né? E para quem, de novo, né, era uma dica que a Fê já tinha dado, quem tiver vivo, você consegue 1 ano de assinatura gratuita da versão paga, né, do Perplexity. Acho uma oportunidade bacana aí para quem tiver essa possibilidade. Antes, para finalizar e a gente já passar para o Sol, que bom que você se deu bem com o chat GPT. O Claude, ele é para a parte criativa, ele costuma ser mais interessante, assim, pensando como dupla. Mas se tá rolando com o GPT, segue com ele. Tem um probleminha que o Claude tem, exatamente por ele ter esse viés criativo muito bom, é que às vezes ele alucina, mas a gente vai falar sobre alucinação de inteligência artificial um pouco mais para frente. Diga lá, Sol. Então, muitos assuntos, né? Vamos lá. Vou começar primeiro pelo primeiro assunto, que era a questão dos ganchos. Quando eu comecei no digital, eu sempre fui resistente com algumas coisas, né? Principalmente quando envolve a questão criativa. E aí eu era muito resistente com essa questão dos ganchos, até usar. Até eu começar a ter uma equipe, né? Então, assim, hoje em dia eu não trabalho mais sozinho, isso muda o jogo também. Quando a gente está trabalhando sozinho, a gente, querendo ou não, tem uma sobrecarga muito maior na hora que a gente vai fazer as coisas, então acaba que as resistências que vão surgindo no meio do caminho a gente deixa para lá, ignora, etc. Mas quando a gente está com outras pessoas, a gente é condicionado e desafiado a quebrar essas coisas. E aí, o meu gestor de tráfego começou a enviar exatamente o que tu estavas falando na questão dos criativos. E os criativos, para quem nunca fez, assim, é completamente diferente de conteúdo comum no feed. E para quem não está acostumado, que era o meu caso, assim, eu olhava para aquilo e falava, não, tá uma merda isso aqui, não quero gravar, Não não vou parece fazer. você, né? Porque é o puro Não, suco da copy, né? exato. E aí, eu sou uma pessoa, quem já trabalhou comigo sabe como eu sou, que eu bato pé. Eu não sou o creator que vai só escutar e vai ficar legal. Não, eu vou lá e vou falar o que eu acho, o que eu acredito, porque só quem conhece de fato a minha audiência sou eu. A pessoa pode me estudar, pode estudar a minha audiência, mas no íntimo, quem conhece a nossa audiência somos nós. E só a gente sabe como se comunicar com essa audiência. E isso faz muita diferença. Aí o ponto do gancho. Até então, os meus números eram bacanas, eu consegui um engajamento bom para minha base de seguidores que eu tinha. E aí, um belo dia, eu tive que fazer essa bateria de conteúdos aí de criativo. E um deles, eu tinha que testar essa questão do gancho. E eu comecei a fazer. Eu odiei os primeiros testes que eu fiz, então assim, já deixa a dica aí para vocês. Os primeiros nunca vão ser muito bons, porque a gente não está acostumado a fazer. Então tem que começar a fazer, uma coisa vai ficar mais legal do que outra, e é isso. Até que um belo dia eu testei um gancho que eu não gostava muito, para falar bem a verdade, eu não curtia tanto ele. Só que ele combinava com o conteúdo que eu queria fazer. E aí eu postei de forma totalmente despretensiosa e eu viralizei.
Aí, naquele momento, eu falei: "Gente, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso fazer uma engenharia reversa". Isso é uma coisa muito importante vocês fazerem. Toda vez que um conteúdo de vocês vai bem, não ignorem ele. Peguem esse conteúdo e façam uma engenharia reversa com aquilo, façam um dossiê com aquele conteúdo, joga esse conteúdo dentro do ChatGPT, enfim, replica, porque dá certo a gente replicar com outros conteúdos depois. E eu lembro que o gancho que eu usei nesse conteúdo específico, ele tinha uma negativa. E os ganchos que têm negativa, eles têm um poder interessante dependendo do que você vai utilizar ali, né. Eu falo, o meu gancho, se eu não me engano, era: "Para de fazer tal coisa". E aí eu falei: "Beleza, vamos aí entender como é que a gente utiliza isso nas outras coisas". E eu comecei, gente, a utilizar gancho adoidado. Assim, eu falei: "Ah, se é para jogar desse jeito, então a gente vai jogar". E assim, eu nunca mais tive um engajamento baixo depois disso, nunca mais. Assim, a minha história no digital, ela realmente mudou depois que eu entendi que existe uma estrutura que funciona para mim. Então você não vai ver eu falando ali no meu Instagram, por exemplo, fórmulas prontas, porque de fato não funciona, como a Aldine falou. Depende de uma porrada de fatores. Eu posso dar um caminho, você vai lá e testa, que foi o que eu fiz. Mas de um modo geral, né, o gancho ele é extremamente importante, porque as pessoas estão com uma falta de atenção cada vez maior. Então, a gente está com essa falta de atenção no cérebro, né, todo mundo, mais a enxurrada de conteúdo que tem o tempo inteiro. Então, assim, a gente está competindo com milhares e milhares e milhares de conteúdos o tempo inteiro. Então, se a gente for mais do mesmo, se a gente começar o vídeo de uma forma chata, se apresentando, que ninguém mais faz isso, né, hoje em dia, a gente vai passar desapercebido. Assim, não é o objetivo. Se a gente quer ter engajamento no nosso perfil, né, nas publicações que a gente faz e vender os nossos produtos, serviços, a gente precisa começar a jogar o jogo de fato, né, que eu sempre falo isso no meu perfil. Comecem a jogar o jogo da plataforma que vocês estão presentes, porque cada plataforma tem um jogo diferente, e a gente tem que entender como jogar esse jogo respeitando aquilo que a gente acredita também. E complementando o que o Aldinho estava falando a respeito da inteligência artificial e o Danilo também falou, o jogo também mudou para mim quando eu entendi como utilizar o ChatGPT a meu favor. Que antigamente eu utilizava assim: "Ah, tive uma ideia aqui, vou ver aqui e acabou". Hoje em dia não. Eu tive algumas aulas de inteligência artificial, inclusive, Aldinho, a gente pode até conversar sobre isso, porque o meu gestor de tráfego é especialista em inteligência artificial. Acho que seria uma pessoa interessante para trazer para cá, talvez, Vamos trocar um algo. figurinha, mas a gente teve uma, minha gestora de tráfego também, Olha que maravilhoso, a a gente junta tudo então, Fernanda, porque, e ela cara, é uma é sentada aqui pra nós. isso é incrível. Eu tive uma aula com ele que eu falei assim: "Cara, era isso só para fazer?". Porque é fácil, gente. Se a gente for parar para pensar, não é uma coisa de outro mundo. É você literalmente pegar o ChatGPT e transformar ele num copiloto, é basicamente isso. Vai ser uma extensão da sua mente, não a sua mente. Acho que quando eu entendi, né, que tem esse abismo de diferença, né, não é você deixar na mão do chat, é você conduzir ele para que no momento que você está ali, num momento tipo assim: "Caramba, preciso escrever um monte de roteiro, e eu não tenho tempo para fazer isso". O chat já está tão acostumado contigo, porque tu deu milhares de informações para ele a respeito de como tu cria, no momento que você joga lá, tu não precisa fazer muita coisa. Então, hoje em dia, por exemplo, agora, eu passei uma semana e meia sem postar nada. E isso pro que eu estou acostumado é muita coisa. Então, minha audiência cobra, é um negócio assim. E aí quando eu voltei, eu falei assim: "Eu vou criar, só que vídeo é um pouco mais difícil de fazer, então eu vou pegar os conteúdos que eu tinha escrito e vou transformar em carrossel com a ajuda da inteligência artificial". E foi muito bem também. Então, assim, não é o conteúdo apenas, né, o formato que eu falo, tipo: "Ah, vídeo performa melhor do que carrossel". Tirem isso da cabeça. Acho que eu tô aprendendo isso total. É óbvio, gente, que o Reels
ele vai performar melhor em vários aspectos. Mas se você já tem um conteúdo ali maravilhoso, que ele tá já no formato de carrossel, posta o carrossel. Não fica esperando, o dia que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, porque talvez fique mais legal. Enquanto você está aí fazendo isso, tem gente faturando alto, fazendo só carrossel. Então, assim, é volume, é constância, é qualidade do conteúdo, aliado à inteligência artificial e aliado às estratégias que vai cair ali no gancho, nos roteiros bem escritos, na tua autenticidade, né? Porque não adianta nada tu querer fazer um gancho super maravilhoso se tu vai fazer ele igual a 400 outros creators que fazem da mesma forma, sabe? Que aí não vai adiantar de nada. Então é isso. Valeu, Sol. Te ouvindo falar sobre tempo, para mim, foi o que mais eu percebi, assim, de ganho, sabe, no uso da inteligência artificial. Eu consegui multiplicar minhas horas de um jeito absurdo. E esse fato de você ter mini equipes trabalhando para você também é perfeito, né? Bora lá, vamos seguir aqui. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre nicho. Eu fui impactado por esse vídeo aqui. Na verdade, é sobre a Dani, ela atua com música, mas o conceito que ela traz aqui sobre não necessariamente, porque a gente na criação de conteúdo, geralmente a gente está mirando lá nos mega números e milhões de seguidores, tem uma cultura da necessidade do crescimento online é, que já está ficando quase cafona de tão antiga, né? Eu não canso de repetir aqui, inclusive a minha escolha profissional é trabalhar com nano e micro criadores de conteúdo, porque sim, vocês têm um engajamento que é melhor, uma relação com a comunidade de vocês que é feita de um jeito muito próximo. Aliás, vocês de fato conseguem construir comunidades que são autênticas. Então, não necessariamente a gente precisa, claro, todo mundo quer crescer, né? Não estou falando aqui para vocês optarem por uma carreira que seja estagnada, mas não necessariamente a gente precisa cair lá no mainstream para que as coisas aconteçam. E agora eu vou deixar a Dani, falar por si só. Nem todo artista foi feito pra ser mainstream, e tá tudo bem, tá? Existe O áudio tá ok para vocês? O áudio dela? Show, valeu. uma fantasia na música brasileira de que o único caminho legítimo é o topo, é entrar no mainstream, estourar, tocar na rádio, subir no palco do Lollapalooza com 50 bailarinos, um figurino de LED, fazer 800 programas de televisão. Mas essa narrativa ignora um fato muito importante. Existem artistas que vivem muito bem dentro da bolha. E mais do que isso, eles fazem arte verdadeira, eles têm um público fiel, eles vendem show, eles lotam casas pequenas, mantêm independência, ganham dinheiro, e tudo isso sem precisar de hit viral, de feat internacional, de programas de televisão. O mainstream tem demandas próprias, apelo massivo, concessões estéticas, contratos engessados, obrigações de imagem. Tem gente que não quer ou nem deveria querer se submeter a isso. Porque não sustenta, porque não faz sentido ou simplesmente porque não precisa. A maturidade artística, às vezes, é saber que você é de nicho e ter muito orgulho disso. E sabe o que é muito doido? O público de nicho costuma ser mais fiel, mais engajado e mais presente do que o público de mainstream. Enquanto o hype vai e vem, quando a bolha compra vinil, ingresso e camiseta. Ele sustenta a carreira a longo prazo. E aqui entra um conceito que eu já postei há muito tempo atrás, dos 1000 superfãs do Kevin Kelly. Esses fãs não são apenas seguidores, eles são os que compram tudo que você lança. Tudo. Pagam pelo show, te apoiam em toda a fase que você tiver. Com um público assim, você não precisa de milhões de seguidores. Você precisa de qualidade, conexão e fidelidade. Se você tem 1000 fãs que te adoram o suficiente para te sustentar, você já tem uma carreira sólida. Então não, nem todo artista precisa se vender pro centro. Às vezes a margem é onde a arte respira melhor. É onde te sustenta e é onde faz você viver de música. É isso. Um beijo. Demais, né, gente? Acho incrível, acho 100% aplicável a tudo que a gente fala aqui, porque não necessariamente a gente realmente precisa estar de olho. E mais, assim, eu acho, estrategicamente, eu acho errado focar no topo, porque a pirâmide é feita de fatias. Então, você está numa posição da pirâmide, mirando 4 posições acima, é quase irracional, né? Não, a gente não tem que produzir igual esses mega creators produzem, né? A gente está num outro. Enquanto a gente não conquistar
o nosso tier, a nossa faixa de produção de conteúdo, não tem por que querer olhar para uma que está infinitamente mais avançada, né? Quem passou dos 10 mil tem que focar no 100 mil, né? E por aí vai. E aí a gente vai crescendo é, gradualmente, de forma saudável, porque geralmente focar lá em cima dá ruim, porque a coisa que funciona para a Ludmilla não vai funcionar pros meus 3 mil seguidores, né? E mais do que isso, entender que às vezes é mais fácil você fazer mais grana no nicho, isso eu acho uma mega sacada. Porque no nicho, a tua concorrência é menor, você é especialista no seu nicho, fica muito mais fácil você crescer e conquistar esses superfãs. Eu vi que o Sol colocou lá sobre o conceito de superfãs, a gente falou sobre isso rapidamente em algum encontro passado, e eu acho genial também. Ah, foi no encontro que a gente estava falando sobre comunidades, que a gente falou, né, que o superfã, ele é o suprassumo do nosso desejo, porque é isso que ela disse, né, o cara compra tudo que você fizer, enfim, segue, tá colado na sua produção de conteúdo, de fato é um superfã, e isso pode fazer muita diferença. Agora quero migrar para o nosso rolê de inteligência artificial, que é uma pauta, né, que vem acontecendo com frequência aqui. Ah, a HBR, a Harvard Business Review, montou esse gráfico aqui, fez esse estudo, montando a diferença de uso da inteligência artificial de 2004 para 2025. E em 2024 a gente tinha, em primeiro lugar, gerar ideias, e ele caiu aqui, ó, para o sexto lugar em apenas um ano. E a gente tem no topo a questão da terapia barra companhia. Gente, não caiam nessa cilada, tá? ChatGPT não é terapeuta, sigam fazendo terapia de vocês, mas sim, tem muita gente usando para terapia sim. Já era uma posição alta, né? Estava em segundo lugar e pulou para o primeiro. A questão de gerar ideias que surpreende aqui, né? Por ter caído para sexto lugar. Organizar minha vida, achei isso aqui muito interessante, porque é exatamente isso que o Sol acabou de falar, e que eu corroboro, né? A coisa do tempo, assim, a inteligência artificial consegue trazer um ganho para você que é maravilhoso. Eu sou muito amigo de um mega especialista em inteligência artificial, daqueles assim que quando ele começa a falar as coisas, você se sente a pessoa mais burra do mundo e não entende nada do que o cara está falando. Mas para mim já está muito claro que muitos processos que hoje a gente faz de forma mecânica, eles facilmente podem ser feitos com o auxílio de inteligência artificial, e isso significa plugar o seu Notion numa IA que aí quando... Vou falar do meu caso, por exemplo. É possível eu montar uma automação que, quando eu recebo um pedido de orçamento para um criador de conteúdo que eu agencio, eu já ter a tabela de preço desse creator dentro do meu sistema, eu simplesmente vou ticar ali, ó, são 3 reels, 4 combos, um mês de exclusividade e sei lá eu mais o que, uso de imagem no offline. E automaticamente esse sistema me dá a proposta pronta, sabe? Hoje isso é algo que eu faço manualmente. Eu abro uma planilha de Excel, olho lá quanto custa um Reels, pego a calculadora, olho quanto. E aí vou somando tudo na mão, no dedo. E eu tenho consciência que essa fala que eu estou tendo aqui, daqui a 3 anos, vai soar ridícula. Uma pessoa da geração alfa, por exemplo, já estaria gargalhando da minha cara ouvindo isso, né? Que eu faço proposta para criador de conteúdo de forma manual. Mas esse é um processo, por exemplo, que já dá para ser automatizado. Eu não tenho esse processo automatizado ainda, estou trabalhando nisso. Quero contratar uma pessoa para entender como fazer isso de forma rápida. Ah, é importante fazer um aposto aqui. No começo da fala do Sol, ele falou que hoje ele não trabalha mais sozinho, né? A diferença que isso traz para o processo todo. Talvez nem todo mundo aqui dentro esteja no momento de ter equipe, mas é muito importante a gente entender quando é hora de terceirizar, entender quanto custa o seu tempo e saber se eu, no meu caso, por exemplo, eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca para entender como eu monto essa automação, não faz o menor sentido. Para mim faz mais sentido usar esse tempo prospectando os meus criadores de conteúdo e correndo atrás de marca, e eu contratar alguma pessoa para fazer essa automação para mim e tá tudo bem. Então, também dentro da empresa de vocês, né, de novo, pensando como empresa e pensando como nome e marca, é muito importante entender a hora que você precisa terceirizar alguma coisa. Já está no momento de montar equipe? Lindo.
Perfeito, maravilhoso. Mas às vezes você não precisa ter uma equipe, mas você pode terceirizar uma parte do seu processo e isso já vai te ajudar muito. Aqui em terceiro lugar do uso em 2025, a gente tem encontrar propósito. Eu confesso e organizar minha vida também, né? São dois novos casos de uso. Eu confesso que eu não entendo muito bem esse conceito de encontrar propósito usando inteligência artificial. Aprendizado avançado saiu da oitava posição e subiu para a quarta. Então vocês percebem que claramente em um ano a forma como a gente entendeu o uso da inteligência artificial deu uma evoluída, com exceção desse topo aqui de terapia, porque de fato terapia tem que ser feita com um terapeuta, mas para a companhia é muito interessante. Eu lembro que em setembro ou outubro do ano passado, num encontro da mentoria, foi a primeira vez que eu falei sobre inteligência artificial, e aí eu lembrei de uma exposição que estava tendo aqui em São Paulo, na Japan House, de robôs. eh, e o Japão usa muito o robô como ferramenta de companhia, né? Para poder dar uma acalmada na solidão. E um dos exemplos que eu citei na época foi isso, assim, imaginem você pegar esse robô japonês que hoje já é um instrumento de companhia e plugar uma inteligência artificial nele, a gente vai ter o melhor dos mundos, né? Gerar código para profissionais, isso estava em, não, nem estava, né? Estava onde? Estava em posição 47 e subiu para a quinta posição. Isso aqui diz muito sobre a facilidade que a gente tem hoje para fazer aplicativo, para fazer site, tudo que demandava. Eu já vi conteúdo, gente, do cara ensinando para mortais como nós, assim, como você gera um código e como você usa esse mesmo código que você acabou de gerar numa inteligência artificial, como você vai jogar ele numa outra plataforma para ele já te dar tudo mastigado, tudo pronto, tudo, enfim, realizado, né? Isso aqui eu acho muito interessante, né? Gerar código, sair da posição 47 e subir para a posição 5 diz muito sobre como a gente está usando inteligência artificial. Diversão e bobagens meio que não mudou muito, né? Caiu um degrauzinho só. Melhorar código para profissionais de novo aqui. Gerar, aqui é gerar código, aqui é melhorar código. Criatividade também saindo da posição 27 e ganhando a posição 9. E viver com saúde na posição 10, saindo da posição 75. Acho que a gente está aprendendo e começando a entender como o jogo acontece quando a gente olha uma mudança tão grande de aplicação em um ano só. Vamos ver o que vai acontecer de 2025 para 2026. Mas sem sombra de dúvida, aqui dentro do nosso processo de criação de conteúdo, é imprescindível a gente usar inteligência artificial, porque o processo de produção de conteúdo é sim um processo muito solitário. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. Esse post aqui eu vi no arroba Carvalhando. Ele traduziu, né, essa versão original da Harvard Business Review, a versão que eles postaram na rede deles é toda em inglês. E aí, o André Carvalhal meio que desenvolveu alguns conceitos aqui. Um deles que eu achei muito interessante foi esse aqui. O crescimento na busca por agentes de inteligência artificial para a companhia expõe a solidão generalizada, mas também nos faz pensar como o contato humano se tornou mais difícil ou até inalcançável para algumas pessoas. Afinal, elas estariam recorrendo à terapia por inteligência artificial se tivessem outras opções? Quem já está usando aponta os altos custos dos tratamentos de saúde mental como um dos motivos para recorrer à IA. Além disso, é comum ver relato de pessoas que tiveram experiências negativas com pessoas reais, seja ao buscar apoio na terapia ou nos amigos. E aí ele dá um aviso aqui. Opa, ixi, gente, desculpa. Eu não pus, tá faltando uma lâmina aqui. Porque em uma das lâminas do carrossel dele, ele dá exatamente esse aviso que a inteligência artificial também é enviesada e a gente precisa ficar muito atento a isso. De uma forma quase inconsciente, a gente atribui à inteligência artificial uma neutralidade, e isso é mentira. A inteligência artificial aprendeu com conteúdos que estavam online. A gente tem milhões de polêmicas aí das big techs que botaram a inteligência artificial, plugaram ela na internet para poder sugar tudo que a gente já tinha feito, ignorando questões de direito autoral, nananã, mas aqui não quero nem entrar é, nesse assunto de respeito a direito autoral.
todo conteúdo que está online, ele é enviesado porque ele foi produzido por um humano. Então, se a gente está alimentando a inteligência artificial com um conteúdo que foi produzido por um humano, obviamente a inteligência artificial é enviesada. Vou citar um exemplo rápido aqui. O ano passado, no final do ano, eu escrevi uma minissérie de 7 episódios usando o Claude como assistente. O primeiro episódio eu escrevi no chat GPT, aí me apresentaram o Claude e eu usei o mesmo comando que eu tinha usado no GPT dentro do Claude. Eu falei, uau! Foi ali que eu cancelei a minha assinatura do chat GPT, porque ficou muito claro para mim que para esse lado criativo ele era sensacional, assim. E a diferença de contribuição desse primeiro episódio do ChatGPT pro Claude foi genial, assim, porque ele sempre te dá novas possibilidades de aplicação. Tipo, terminamos esse episódio. Você gostaria de desenvolver o segundo episódio baseado em XYZ, que foi um tema que você usou no primeiro? Você gostaria? Ele geralmente te dá opções e te dá um estímulo a seguir produzindo. E essa minissérie é uma minissérie de temática LGBT+, e ali para mim ficou muito claro como é enviesado, sabe? Eu tinha é, um personagem que se apresentava socialmente de uma forma muito viril, muito masculinizada, vamos dizer assim, e aí, num desenvolvimento de uma das cenas, o Claude imediatamente deduziu que ele seria o ativo da relação por conta disso. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, de onde você tirou? De onde você tirou esse conceito? Não é isso, não. Esse personagem, de fato, não é o ativo da relação. A série nem entra nesses detalhes, né? Mas no desenvolvimento dos personagens, eu tinha isso mais detalhado. Então, é mega enviesado, sim, principalmente para gente, né? A gente tem consciência que a gente está fora do que é considerado norma no mundo, né? É, tanto por sermos pessoas pretas e as pessoas não negras que estão aqui têm temáticas que abordam coisas que também são muito nichadas, então tem que ter, de fato, tem que ter muito cuidado com essa questão do viés. Gente, eu vi a Mia Oliveira fazendo uma fotinho de tela. Eu ia amar se outras pessoas fizessem isso também, me marcassem para eu poder repostar depois, porque eu adoro um biscoito. Fica aí meu pedido. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Eu só estou pedindo uma tela de story para você. Vamos lá. Sem alucinação. Vamos falar um pouquinho de alucinação. A Miriam trouxe esse papo aqui da Vivo, né? Que você pode ter um ano grátis, um ano de assinatura grátis do Perplexity Pro, se você for assinante Vivo. Lembrando que naquele material que a Fernanda desenvolveu para a gente sobre inteligência artificial, lá no finalzinho, acho que na última ou na penúltima lâmina, ela já citava o Perplexity. Quem está aqui hoje na degustação e tiver interesse nesse material, de novo, me puxa no WhatsApp que eu posso mandar essa apresentação para você. É uma apresentação incrível que a Fernanda fez. Posso, inclusive, mandar o link do encontro com o vídeo, se vocês quiserem, porque como eu estou sacando que inteligência artificial é uma pauta cada vez mais recorrente no nosso grupo e todo mundo se interessa, se alguém tiver interesse, eu posso mandar o vídeo e esse material que ela fez, que foi sensacional. Fernanda arrasou muito nesse encontro que ela falou de inteligência artificial. E aí, sobre alucinação, né? O que a gente considera alucinação quando a gente está falando de inteligência artificial? Alucinação é toda vez que a inteligência artificial, para te contentar ou para mostrar uma boa performance, ela inventa um dado. Eu fui impactado por um conteúdo, gente, eu fui muito mirim, porque eu não salvei, eu tenho uma pastinha para salvar várias coisas, inclusive temas que eu quero trazer aqui para vocês. Eu fiz, sabe quando a gente passa por um conteúdo que ele impressiona tanto a gente que você não salva e nem curte? Isso acontece direto comigo. Quando eu gosto muito de conteúdo e ele me fisga, eu esqueço de curtir, porque eu tô tão pregado naquele rolê e assistindo aquele vídeo em loop que eu esqueço e saio da situação e esqueço de, porque eu inclusive fui olhar na minha lista de posts curtidos e eu não achei esse post. Era uma criadora de conteúdo contando que ela deu uma tarefa para a inteligência artificial que ela usava. O marido dela, assim que ela deu, ele estava no mesmo ambiente que ela e viu o comando que ela deu, ele deu um toque. Ele falou assim: ele não vai fazer isso.
Essa inteligência artificial não consegue fazer isso que você está pedindo. Ela meio que deu uma ignorada, seguiu no comando e beleza, e foi fazer outra coisa, tal, nananã. Quando ela, e era uma coisa, não sei se era para desenvolver um vídeo, uma imagem, enfim. E ela achou estranho que estava demorando para aquilo ser feito. E ela voltou e falou: E aí, tá pronto o material? Ah, não, estou trabalhando no refinamento dos frames e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Ela foi tocar a vida dela, voltou. Material já está pronto? Eu percebi alguns pontos na narrativa que podem ser aprimorados, bibibi, bobobó, nananana. Pela terceira vez, ela já começou a desconfiar que aquele rolê estava meio estranho. E ela, no conteúdo, trazia exatamente esse depoimento, que era exatamente como um humano enrola um chefe dentro do trabalho, assim, que as desculpas que a inteligência artificial estava dando para ela era sempre assim, né? Tô trazendo uma melhoria, percebi tal ponto que eu posso lapidar, nanana, igualzinho a gente faz no ambiente de trabalho a inteligência artificial estava fazendo com ela. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse extremo de alucinação, mas a alucinação mais comum, ela é menor, ela é comum, ela é muito frequente, tá? Eu, por exemplo, uma vez subi fiz aquilo que eu já comentei com vocês, né? Eu pego o conteúdo desse encontro aqui que a gente tem, coloco no TurboScribe no modo, na velocidade baleia, que é a melhor transcrição, transcrevo tudo e depois peço para ele fazer um resumo disso para eu poder ter um entendimento melhor de tudo que a gente conversou. E eu pedi para ele escrever uma descrição de vídeo para YouTube, fazendo SEO do vídeo. E ele desenvolveu um texto lindo. Eu falei, nossa, né, de novo aquela questão do tempo, né? Como é bom poder ter inteligência artificial para fazer assim em segundos coisas que a gente levaria um tempão para fazer. E eu notei que ele minutou o vídeo. Até minuto 0015 assunto tal, do 6:45 assunto tal. Ele deu toda a minutagem. E eu falei, nossa, que eficiência, né? Que coisa incrível. Até que, quando eu fui fazer o segundo vídeo, eu falei, mano, esse cara tá tirando essa informação de onde? Porque ele teve acesso à transcrição, ele não teve acesso ao vídeo. E aí perguntei, falei, escuta, de onde você tirou essa minutagem? Essa minutagem é real? Ah, não, Aldine, me desculpe, realmente essa minutagem não é real. É isso que a gente chama de alucinação. Quando, para te contentar, a inteligência artificial inventa, assim, joga uma cortina de fumaça e te entrega um negócio que não é real. Ainda sobre esse processo que eu contei para vocês, meu mentor me deu um puxão de orelha, porque quando a gente faz essa transcrição no TurboScribe, você pode baixar essa transcrição de várias formas. Um arquivo de Word, um PDF e a versão original, que é o que ele usa e me aconselhou a começar a usar agora. Na versão, no que eles chamam lá dentro do TurboScribe de versão original, ele entrega na transcrição a minutagem. Então, se eu tivesse subido essa versão, de fato, o Claude teria condições de fazer a minutagem, porque eu entreguei na transcrição tudo minutado. Mas tomem cuidado, com isso por essas questões de alucinação. E aí, qual é a vantagem do Perplexity? Ele não tem alucinação. Se você abastece ele com informações que você sabe que são seguras e verdadeiras, ele não alucina, ele respeita tudo que você abasteceu ele como dado. Antes de passar para a próxima, diga lá, Dan. Cheguei de novo, rapidão. Diga. Tem algum jeito para quando vem alucinação, para tentar reverter? Das vezes que rolou comigo isso, eu meio que era como se eu tivesse perdido o chat. Eu não consegui reverter isso, assim, por mais que ficasse questionando, indagando. Eu meio que perdi a confiabilidade na coisa. E a segunda coisa, uma dica que rola comigo também, vi que o Sol falou que com ele rola, e você falou, quando você vê algo muito legal no Insta, ou em alguma rede, depois você perde. No Insta, pelo menos, e não sei se mudou alguma coisa nessa versão atual que tá toda bugada, vira e mexe acontece. Então, assim, quando eu abro o aplicativo, aparece algo interessante, aí não sei o que caramba acontece que eu perco. Aconteceu isso hoje à tarde, eu testei de colocar a primeira coisa que eu vi lá na legenda, na thumb, eu coloquei no pesquisar. E ele me voltou exatamente os vídeos que eu estava procurando baseado nisso. Ah, que demais. Tá? Que Então, demais. não sei se vai funcionar com vocês também, mas comigo rolou isso hoje. Que eu tava ficando putaço que eu via, falei, nossa, o que que foi aquilo?
Às vezes eu com sorte lembrava qual era o perfil, ia lá caçar, às vezes eu só perdi. Então fica a dica aí. Boa. E Dan, sobre reverter a questão de alucinação, eu confesso que no Claude, simplesmente falar para ele, dar essa chamada, né? Tipo, ó, isso é verdade ou não? Daí ele admite que é errado, imediatamente ele já reescreve o texto sem a parte de alucinação. Eu Boa, não boa. não sei no GPT como isso funcionaria, porque você disse aí que você acabou perdendo, né? Eu vi que o Rogo. É, e cara, eu não me fechei ao Claude não, tá? Só pra deixar bem claro que eu tô tentando focar em uma pra aprofundar pra depois ir pra outra. Só isso. Show. Ah, eu vi que o Rogo botou aqui no nosso chat, gente, sobre essa questão de erro, né? Que até coisas simples como 2 mais 2 elas podem errar. Quando falamos em conversas, conselhos, além de se basear em cenários também, a IA sempre vai trazer conteúdos que a pessoa queira ouvir. Sim, sim, total. Essa coisa de querer agradar a gente, né, é muito doido, assim, esse rolê que o chat GPT tem, né? Parece uma relação de servidão, né, onde nós somos o mestre e ele quer sempre agradar a gente, mas é real, rola muito mesmo. Deixa eu voltar lá para nossa tela. E aí, quero falar com vocês também sobre inteligência artificial, sobre o notebook LM. Eu não testei ainda, tá? Eu vou fazer um teste com ele. Mas no último encontro da minha mentoria, o meu mentor está usando. Isso aqui é uma ferramenta Google. A versão Pro dela vem gratuita se você tem o Google para empresas, que a assinatura intermediária acho que custa R$ 86 por mês. Então, dependendo aí do fluxo de vocês, vale fazer essa assinatura do Google Workspace nessa versão de R$ 86 para poder ganhar a versão Pro do notebook LM. Acho que eu esqueci mais uma lâmina. Ah, sim, eu fui convidado pela YouPix para criar um curso. A YouPix vai lançar uma plataforma no mês que vem de infoprodutos, e eu e outras pessoas, obviamente, né, foram convidadas para desenvolver cursos lá dentro. Essa aqui é a parte da ementa que já foi aprovada, né, e a ideia é ter um curso onde você pode ser o seu próprio agente, né. Eu sempre tenho esse foco no nano e micro criador de conteúdo, e sempre pensando assim, que quem é nano não tem um agente ainda cuidando dele. Então a ideia é ter um produto para que esse nano creator possa desempenhar com mais tranquilidade essas funções. Compraria, Fabinho? Possa desempenhar essas funções de agente. E aí eu vou testar o notebook LM exatamente para isso. O que que eu vou fazer? Aqui você arrasta as fontes. Então, o meu mentor, o que que ele faz? Ele só pega. Ai, gente, como chama mesmo? Nossa, esqueci o termo técnico. Mas essas teses de mestrado e doutorado, ele só pega coisa acadêmica que ele tem certeza que aquilo está validado e quem escreveu aquilo é um acadêmico sério, e ele abastece, porque no nicho dele isso funciona, e ele abastece aqui com esses PDFs. No meu caso, eu vou trazer pesquisas em PDF de institutos e órgãos que eu entendo que são confiáveis e que eu já uso na minha produção de conteúdo, e também vou abastecer com coisas minhas. Você também pode fazer isso, né? Porque a partir do momento que você tem uma metodologia, por exemplo, você pode arrastar sua metodologia para cá. E aí você segue. Qual é a vantagem do notebook LM? Uma vez que você abasteceu com essas fontes aqui, você tem um chat. Então você pode perguntar para ele coisas relacionadas a esse tema que você colocou aqui. Ele faz isso de uma forma muito impressionante. Nesse encontro com o meu mentor, ele mostrou a versão dele que ele está usando. Foi assim, de cair o queixo. E o que mais me impressionou, na real, foi esse resumo em áudio que o Notebook LM tem. Ele monta um podcast para que você possa ouvir as coisas que você solicitou aqui, porque, sei lá, baseado nessas 20 fontes, eu quero que você me fale sobre ganchos na produção de conteúdo. Ele monta um documento falando sobre ganchos na produção de conteúdo, né? Essa pergunta que o Dan trouxe, a gente poderia
ter esse questionamento aqui no chat. E se você quiser, ele vai montar um podcast sobre isso para você ouvir quando você estiver na academia, quando você estiver andando na rua, para você ouvir quando lavando louça, quando você quiser, né? Porque a gente já vivemos essa cultura de fazer coisas ouvindo podcast e até mesmo fazer coisas ouvindo vídeos no YouTube. Então, entendendo isso, o Google colocou essa função aqui nele. E o que mais me impressionou, gente, é a qualidade do podcast. Depois que eu fizer meu teste, eu vou trazer aqui para vocês ouvirem. Ele monta um podcast que você nunca diria que não são humanos conversando. A voz é humana, as pessoas falam uma por cima das outras. É um rolê absurdo, Black Mirror total, assim. É um rolê absurdo o que esse podcast entrega. E mais interessante de tudo, você pode interromper o podcast e fazer uma pergunta. E eles te respondem dentro do podcast a pergunta. É bizarro, assim. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Fiquei muito impressionado, tô louco para testar. E eu vou testar para desenvolver essas aulas aqui. A minha ideia é abastecer a ferramenta com todas essas informações e com a metodologia que eu já tenho, né? Vocês lembram de quando a gente fez o encontro com a Fernanda, né? Que ela desenvolveu um Aldini dentro do Claude para que ela pudesse fazer perguntas para mim e não ter que ficar me perguntando as coisas toda hora. E tudo isso foi baseado nas reuniões nos encontros que eu já tive com ela, né? Então, como ela tinha muito material, ela transcreveu tudo isso e montou um clone meu dentro do Claude para fazer isso. Então, eu quero trazer aqui para dentro do Notebook LM tudo que eu já tenho de metodologia, de tom de voz, para que ele possa me ajudar a desenvolver esses roteiros aqui do curso. É, eu estou achando que vai dar bom, por essa demonstração que eu vi do meu mentor a semana passada, estou achando que vai dar muito bom. Se der ruim, dando bom, dando ruim, eu trago aqui para vocês, para a gente poder dissecar isso e vocês entenderem até onde é possível aplicar isso na produção de conteúdo de vocês. Mas tenham um entendimento que isso aqui pode ser um divisor de águas, assim ainda melhor do que aquele macete que a Fê mostrou para a gente de abrir um projeto dentro do Claude e aí você alimentar o projeto com todos aqueles textos, enfim, e a partir disso, toda vez que ele te responder, ele vai considerar tudo isso que você imputou nele. A, a, a habilidade de responder a questionamentos do Notebook LM é realmente muito impressionante. Vou testar e trago aqui para contar para vocês como que evoluiu esse rolê. Que mais que temos? Offline, usar a inteligência artificial a seu favor para trabalhar menos, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um processo, né? Vou fazer a tal da engenharia reversa, né? Aqui a gente tem um roteiro de um conteúdo meu. Esse roteiro, ele foi criado... Oh, meu Deus, peraí. Não, misturei os assuntos, gente. Dá um segundo. De novo, sobre aquela coisa da exaustão na produção de conteúdo, né? Coincidentemente, no mesmo dia que eu subi esse conteúdo aqui, o Sol também subiu um conteúdo contando de como ele estava exausto, de como o rolê estava complicado para ele. E o que eu trouxe aqui como solução é essa questão do limite, né? De entender a hora que a gente de fato precisa descansar. Primeiro, entender que a gente precisa descansar. A profissão de produção de produtor de conteúdo, ela é cruel, porque a gente mesmo tem na nossa cabeça que a gente deve seguir produzindo sempre e o tempo todo. A gente sabe que esse é um processo muito solitário, então meio que a gente se força a fazer isso, e é isso que deixa a gente a um passo do burnout. Então, de cara, é entender isso, que a gente pode usar a inteligência artificial para organizar a nossa vida e abrir tempo para que a gente possa descansar. Essa mesma pauta foi foco de uma campanha global de Heineken. Camila Coutinho foi a creator brasileira que foi convidada para poder fazer parte dessa campanha. E no vídeo ela aparece se despedindo do ring light dela, porque ela está indo descansar, porque ela está indo ficar offline, enfim. E achei muito interessante ter encontrado essa matéria do Meio Mensagem que fala exatamente sobre isso. E aí né, essa matéria inclui uma entrevista. Ah, gente, tudo isso que eu estou trazendo de externo aqui tem link, tá? Então, se clicando em algum lugar aqui, vai abrir a versão original, a versão completa dessa matéria do Meio Mensagem com a Camila Coutinho. E tem um outro tópico mais lá para frente que eu nem sei se vai dar tempo da gente falar hoje, mas também tem a versão completa.
E agora queria trazer para vocês, né, exatamente o que é esse rolê da inteligência artificial trabalhar em nosso favor. E aí vou trazer um exemplo meu, né? Eu peguei 3 encontros da minha mentoria, 3 encontros do ano passado, de momentos distintos, mas que tinham pautas frias, não era nem nada assim, que estivesse rolando sobre o momento, né? Não era um encontro sobre a CPI das bets, né? Um deles era sobre a VidCon e os outros dois não me recordo. E aí, fiz o rolê do TurboScribe, joguei esses vídeos lá dentro, fiz a transcrição completa desses vídeos, e aí, a partir disso, dentro do meu projeto Chama na Publi, lá no Claude, considerando que o meu projeto já tem todos aqueles inputs sobre tom de voz, como ele deve escrever, quem é o Aldini, o que é Chama na Publi, e todo aquele rolê que a Fernanda mostrou pra gente. Joguei isso lá dentro, e a partir de 3 encontros, eu consegui fazer 12 newsletters, porque eu inventei de ter uma newsletter no Substack, igual todo mundo tem agora, eu decidi que eu ia ter também. E fiquei muito impressionado com a qualidade do que ele me entregou. O formato de news foi perfeito, e eu consegui, e gente, de fato, eu fiz isso em uma noite, tá? Eu lembro que eu comecei umas 9h40 da noite, era 10 e pouco, 10h40, eu tava com 12 news prontas, assim, na minha gaveta, para eu poder disparar, para eu poder programar e aquilo ser disparado. Obviamente, né, lembrando, como sempre, tudo precisa ser revisado, sempre passa uma coisa ou outra, rola uma alucinaçãozinha aqui e acolá, mas a grande vantagem disso aqui é o pulo do gato, na real, tá? Nisso aqui, ó, a fonte. É uma fonte que já era minha, de um encontro como esse que a gente está fazendo aqui agora, onde eu levo insumos para vocês, vocês rebatem com insumos e questionamentos, isso em algum momento vira uma conversa e vira uma troca. Então a qualidade dessa informação aqui era muito boa. E só por isso eu consegui qualidade também com essas 12 newsletters que ele me entregou assim, prontinha para ser usada. Aí o que que eu fiz? Eu percebi, eu entrei no bloqueio do roteiro para produzir conteúdo. Como eu já disse aqui, não me considero um produtor de conteúdo, né? Eu tô naquele rolê do especialista que produz conteúdo online para poder divulgar produtos e serviços. É, e aí, o que que eu fiz? Eu peguei a minha quinta news, que era essa, a pressão da performance, o lado sombrio da Creator Economy, e pedi para ele transformar em reels. E foi daí que veio o rios da uberização, foi aí que veio esse rios aqui que fala sobre a necessidade da gente separar o nosso tempo de produção e separar o nosso tempo de descanso, e que quando a gente estiver descansando, de fato tem que ficar longe de celular. Foi a partir de um dos encontros, né, de uma das pautas que foi discutida na mentoria, que eu consegui derivar essa news aqui, e essa news foi derivada em, acho que 6 roteiros. Esse aqui era o último. Lembrando que desses 6 roteiros, 2 eu não consegui aproveitar, não consegui aproveitar nada, nada, não tinha nada a ver com o que eu queria comunicar e nem com o meu tom de voz, deu uma zoada ali, mas 4 eu gravei. E isso me deu um adianto gigante, porque, como alguns de vocês devem ter notado, a semana passada eu estava em Maceió com a minha mãe, não parei de trabalhar 100%, mas dei uma reduzida no volume de trabalho, mas eu precisava continuar gravando. Então, eu já fui para lá com esses roteiros prontos, e isso foi muito fácil, assim, de poder chegar já gravando e gravando com velocidade entre uma coisa ou outra que eu estava fazendo por lá. A ideia de usar a inteligência artificial na produção de conteúdo é exatamente essa: pegar algo de vocês que seja muito bom e entender como vocês vão multiplicar isso, o que que dá para derivar desse conteúdo, desse grupo de conteúdos de vocês que já está pronto. Essa é a mágica, esse é o pulo do gato para vocês abrirem espaço imediatamente na agenda de vocês, além de otimizar muita coisa, né? A gente ouviu relatos aqui, tanto o Dan quanto o Sol trouxeram informações que a qualidade do que eles estão produzindo melhorou muito a partir desse estímulo de inteligência artificial. Essa foi uma das metas de virada de ano que eu coloquei para mim também. Tinha um post-it aqui na minha, já tirei porque já foi batida, mas a meta era essa: tudo que eu fizesse, absolutamente tudo,
seria melhorado com inteligência artificial. E quando eu comecei a colocar isso em prática, de fato fazer isso, eu percebi a qualidade do material. Quando o input é bem feito e de alguma forma o agente de IA já tem algum conteúdo seu, ele entende quem é você, quem é a sua voz, qual é o seu tom, enfim, como você olha para as coisas, isso traz um ganho gigante, porque de fato ele começa a te entregar coisas que você realmente faria e falaria. Esse vai ser o nosso último tópico, tá? Para eu poder abrir para o Hot Seat, gente, porque senão o nosso Hot Seat hoje vai ficar super tarde. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre branding. Fui impactado por esse conteúdo aqui que eu achei muito interessante. É um conteúdo que fala especificamente sobre refrigerantes saudáveis ou funcionais. E aí, na sequência, a gente bate um papo de como a gente pode aplicar isso dentro do nosso nicho, dentro da produção de conteúdo. Se tiver sem áudio, me dá um toque aí que eu vejo o que aconteceu, mas acho que vai estar tudo ok. É refrigerante saudável ou só marketing com gás? Agora, até o refrigerante vende saúde. Mas o que a gente está bebendo tem mais função ou é só ficção? Nos Estados Unidos, os refrigerantes funcionais agora são os novos popstars da indústria wellness. Pop, Olipop e Culture Pop. Latinhas com prebióticos, vinagres de maçã, que prometem deixar essa barriga feliz. As vendas dessa categoria de produto cresceu 2.256% desde 2022. Isso não é sobre saúde, é sobre cultura. Cultura pop. A nova geração não quer mais tomar Coca-Cola no almoço de domingo. Eles querem mais um ritual de digestão leve, com benefícios funcionais, aesthetic, claro, que fique bom nos stories. No fundo, não é bebida, é um símbolo de autocuidado moderno, que cabe na sua mão e na sua rotina. Mas toda essa fórmula de sucesso não tem nada a ver com refrigerante ou o que tem dentro dessa lata, mas sim o branding que envolve ela. Paleta de cores bem estudada, tipografia que remete à infância, mas com um ar mais adulto, um nome suave, que pega, com um slogan despretensioso, como barriga feliz. Isso tudo é o puro suco de narrativa de produto. É uma experiência nova para uma categoria de produto velha, refrigerante. A geração Z está sedenta para acreditar em algo com sentido. Essa tendência não é só na bebida. É colágeno que parece balinha. É café que é super coffee. É skincare que também regula o seu cortisol. Tudo com função estética, imagem e lifestyle. Grandes marcas não criam novos produtos, mas elas criam novos significados. E para mais conteúdos de branding tendência, você já sabe. Me siga, Brenda Scal. Tchau. Genial, né, gente? E acho que, assim, 100% aplicável ao que a gente vive. É muito uma questão de entender quais são os pontos fortes que a gente já tem e ter domínio narrativo. Eu falo muito, né, com vocês sobre essa questão do domínio narrativo, né? Não à toa eu posto quase todo dia, eu sou eu e a minha narrativa, e se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim mesmo. Enquanto vocês estiverem falando sem saber muito bem o que vocês estão falando, né, para quem vocês. Para quem eu entendo que isso já ficou claro, assim, que para produzir conteúdo você tem que saber com quem você está falando. Mas nem sempre a gente tem domínio narrativo. Isso é outra virada de chave, assim. Você saber qual é o momento que você vai pegar na mão da sua persona e saber como você vai conduzir essa persona pelo caminho que você quer. Aliás, esses dias eu subi no meu Bom Dia Vida Dormiu Bem, eu subi uma foto que era um sol batendo no meu olho. Vocês sabem que eu sou biscoiteiro, né? Enfim, assumido. E aí teve uma pessoa que veio na DM e falou assim: nossa, mas nem saiu o sol ainda. Eu falei, eita, temos uma fiscal de cronologia aqui, né? E aí continuamos nesse papo, ela me alfinetando de cá, eu alfinetando ela de lá, e eu terminei Aliás, foi no dia que a gente teve o nosso papo, Rogo, porque na sequência dos stories já era eu de moletom, eu tava na sacada tomando café mesmo, ouvi seu áudio tomando café, e peguei o microfone, a gente terminou de trocar aquele áudio, peguei o microfone e já gravei ali no café mesmo, com outra roupa completamente diferente do que eu tava na primeira lâmina. Mas tudo isso, né? A questão de falar tudo isso é sobre o tal do domínio narrativo. Eu não vou postar uma foto de bom dia com o olho cheio de remela, com o cabelo esgranhado, né? A gente sabe como o Instagram funciona e a gente sabe que minimamente você tem que estar ajambradinho se você quiser ter audiência e engajamento. E mais do que isso, sou biscoiteiro sim, não ia postar um bom dia com a foto horrorosa. Postei um bom dia com uma foto bacana.
Todo mundo percebeu que a roupa mudou? Não sei. Todo mundo percebeu que o sol não tinha saído ainda aquele horário? Não sei, porque teve gente que viu aquilo meio-dia e não viu às 6:30 da manhã, como essa primeira pessoa que comentou viu. Mas a real é isso, assim, entender qual é a sequência de imagens e de coisas e de pautas e de estímulos que você vai dar para sua audiência para que você tenha domínio narrativo. E branding é muito sobre isso. E aí já quero deixar a dica aqui para vocês desse livro da Sâmia. É, ela fez 1 ano de marca e ela escreveu um e-book, né, sobre branding, como histórias transformam marcas em movimento. Eu conheci a Sâmia numa palestra que a gente deu a convite do UPix no Festival Internacional de Criatividade o ano passado e me apaixonei pelo conteúdo dela, assim, e a forma como ela fala as coisas. Quem tiver interesse, é só clicar aqui que você vai ser direcionado já direto para a página de vendas do e-book dela. Tem esse cupom de desconto meu aqui que eu nem sei quantos por cento de desconto dá. Não é link de afiliado, poderia ser, poderia estar ganhando um cascalhinho, mas não, é só um desconto mesmo. Para quem tiver afim de dar uma mergulhada nesse universo, curti muito a leitura. Achei bem bacana o jeito como ela aborda, o jeito como ela fala, porque branding às vezes pode virar uma pauta super cabeluda, super complexa, e ela aborda isso de um jeito muito leve, muito tranquilinho. E bora deixar a Samia falar por ela. Você se sente perdido em posicionar a sua marca? É um caminho desafiador e também frustrante ver tanta gente fazendo a mesma coisa ou até coisa nenhuma, sem personalidade, sem conexão, e a gente se pergunta: como se destacar? Eu construí a Samia Barcelini para te ajudar não só com estratégia, mas a ressignificar a sua história, para te mostrar que aquilo que te torna única é a sua maior fonte de inspiração. E é isso que vai ser a maior diferenciação da sua marca no mercado. Hoje, dia 28/3/2025, aniversário de 1 ano da minha marca, eu quero te dar um presente especial, meu e-book. Nele eu compartilho as estratégias, insights e estudos dos últimos anos que ajudam marcas a serem autênticas e que realmente se conectam com as pessoas. Uma marca com narrativa que inspira e vende. Histórias que transformam marcas em movimento. É para você que quer construir uma marca pessoal ou empresarial, para você que oferece produtos ou serviços e também para você que trabalha com comunicação. E para você também que acredita no poder das histórias. Clique no link abaixo para garantir o nosso e-book e para transformar a sua marca hoje mesmo. E deixe um comentário me contando qual a sua maior dificuldade que enfrenta nessa jornada. Eu quero você comigo. Vamos? É isso, meus queridos. Depois eu vou disponibilizar a apresentação no grupo. Quem for de degustação é só me pedir. Eu tinha mais um tópico aqui para entrar com vocês, mas eu não vou entrar. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando sobre como fazer o conteúdo se multiplicar, né? Essa creator, ela é uma creator, a principal rede dela é o LinkedIn, a Tami. Ela é nigeriana e ela fez um experimento com a base dela muito legal. Não é exatamente isso que eu mostrei para vocês agora, mas é algo baseado numa conversa que ela criou com a comunidade dela e ela sacou, assim, teve uma epifania que a qualidade da produção de conteúdo melhorou muito mais. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente vai explodir o nosso horário do Hot Seat. E e o hot seat é importante porque ele é a parte mais legal do nosso encontro. Ah, eu esqueci, gente, de lá no começo dar as boas-vindas para a galera do gravado, explicar formatos. Mas enfim, bora pro hot seat. Eu vou